tarde a todos e todas. Damos início aqui ao 4º Simpósio Internacional de Geografia do Conhecimento e da Inovação. Eu me chamo Fernando Mesquita, fui um dos organizadores do evento deste ano. Nessa edição, a gente aproveitou dessas vantagens do trabalho remoto, né? Estabelecemos uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Estadual de Campinas. A temática que a gente utilizou nesse ano foi aceleração digital, neoliberalismo e desequilíbrio global, tendências na geografia da inovação pós-pandemia. Gostaria de dar as boas-vindas e expressar nossos agradecimentos aos grupos que apoiaram e tornaram possível a realização desse evento. Agradecemos ao apoio da CAPES, ao apoio do CNPq e da empresa Linkage, fundamentais para o nosso evento. Agradecemos também ao Departamento de Ciências Geográficas e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unicamp e ao Laboratório de Investigações Geográficas e Planejamento Territorial, GEOPLAN. Agradecemos à Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, agradecemos ao Instituto de Economia, à Universidade Federal de São Carlos e ao apoio também da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVIX. Agradecemos também à Comissão Científica, que realizou um valioso trabalho de avaliação dos trabalhos submetidos, e a todos os autores que submeteram trabalhos para o SIGCI. E também expressamos nossos agradecimentos a todos que estão nos acompanhando ao vivo, agora, pelo YouTube. Esperamos ter um ótimo evento. Hoje vamos iniciar a mesa de abertura, né? A Abertura Institucional e a conferência de abertura, né? Mas também teremos mesas amanhã e também na sexta-feira. Bom, então, feitos os agradecimentos, gostaria de apresentar essa mesa institucional. Gostaria de apresentar aqui, ela está composta pelo professor Lindon Matias, professor do Departamento de Geografia da Unicamp, coordenador de pesquisa e representante do Instituto de Geociências, a professora Conceição Lafayette, que já está, desculpa, não sei se já está aqui, professora Conceição, tudo bem, representando o Departamento de Sociologia da UFPE, diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, professor Oswaldo Girão, chefe do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, professor Marco Monteiro, do Departamento de Política Científica e Tecnológica e coordenador da pós-graduação do Instituto de Geociências. Agradecemos também ao professor Anísio Brasileiro, nessa mesa, professor do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, ex-reitor da mesma instituição e presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Professora Ana Cristina Fernandes, do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e organizadora do 4º SIGCI, e a professora Janaína Pamplona, professora e chefe do Departamento de Política Científica e Tecnológica e também organizadora do 4º SIGCI. Antes de passar a palavra para os membros, eu gostaria de falar, a gente tinha planejado um número musical que foi organizado pelos alunos do Instituto Federal de Pernambuco, do campus de Belo Jardim. Infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos e a gente não vai conseguir fazer o número musical agora. Peço desculpas ao pessoal que preparou, mas a gente não acabou tendo alguns problemas técnicos que pisaram a apresentação do número. Mas a gente vai fazer essa apresentação no nosso encerramento. A gente vai solucionar esses problemas, vamos ver o que aconteceu e vamos fazer essa apresentação no encerramento. Pedimos desculpas ao pessoal que preparou o número. Infelizmente, a gente não vai conseguir demonstrar agora. Então, para começar a mesa de abertura e as boas-vindas, gostaria de passar a palavra para o professor Lindon Matias. Saudações a todos e todas. Agradeço, em nome da diretoria do Instituto de Geociências da Unicamp, o convite para fazer parte da mesa inicial deste evento que nós acolhemos, ainda aqui de forma virtual, mas com certeza com muita alegria
em função da temática, da relevância com o tema, da necessidade, né, cada vez mais presente da comunidade científica tratar desse tema, o que nos deixa bastante contentes. Gostaria de parabenizar desde já a professor Fernando Mesquita, a professora Janaína Pamplona, a professora Ana Cristina Fernandes, né, na pessoa dos quais eu cumprimento a todos os membros da organização, do comitê científico deste evento, né, parabenizar a todos os inscritos, né, aqueles que vão apresentar trabalhos, aqueles que vão participar dos debates, os convidados para as mesas, e entendo que será um evento extremamente valioso, um evento que vai, com certeza, trazer, né, ideias, trazer questões, trazer contribuições bastante relevantes para a comunidade científica de forma geral, e espero que o evento alcance, e já tenho certeza que o fará, né, todo o sucesso, toda a repercussão científica e acadêmica que, de fato, ele merece, né? Então, mais uma vez, o Instituto de Geociências, através da sua diretoria, está muito contente, né, muito engrandecido por ter esse evento junto com as demais instituições parceiras e deseja a todos, então, sucesso e um bom evento, ok? Muito obrigado, professor Fernando, com você. Muito obrigado, Lindon. Passo a palavra para a professora Conceição Lafayette. Boa tarde a todos e todas. Eu peço desculpas pelo atraso. Houve um pequeno problema da gente não conseguir acessar o stream. Eu terminei vindo para o celular, mas estou aqui e gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa mesa. Quero também cumprimentar todos os meus colegas aqui presentes, a professora, desculpe, eu não estou enxergando bem o nome de todos, então eu vou os outros aqui eu não citar, sintam-se contemplados, mas como eu estou no celular, os nomes estão mínimos. Então, eu quero agradecer o convite à professora Ana Cristina, cumprimentar o professor Anísio Brasileiro, saudades de você, Anísio. Cumprimentar o professor Oswaldo Girão, chefe do Departamento de Geografia aqui, com quem eu sempre convivo, e cumprimentar também os outros dois professores, que eu não consigo enxergar o nome, desculpe mesmo. Enfim, coisas de última hora, coisas dos novos tempos, mas nem por isso a gente vai deixar de ter um evento produtivo. Parabenizo pela iniciativa desse conjunto de pessoas que trabalhou arduamente para que a SIGCI chegue até aqui. Desejo a todos e todas um bom evento. E, quem sabe, no momento futuro, eu entre de forma mais adequada. Então, essa pandemia ela tem nos feito, às vezes, trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, porque o tempo em si está diferente. Então, minha gente, muito obrigada pelo convite e muito sucesso nesse evento que, não tenho dúvida, será muito produtivo. Abraços em todos e todas. Muito obrigado, professora Conceição. Passo a palavra, então, para o professor Oswaldo Girão. Obrigado, professor Fernando. Cumprimento a todos à mesa. Professora Ana Cristina, do nosso quadro DCG, o convite, né, em parceria com o professor Fernando, professora Janaína, tá? Cumprimento o professor Anísio, professora Conceição, professor Marco Monteiro e professor Lindon Martins, que compõem a mesa. Eu entendo que a temática do evento é de suma relevância no momento atual, né, essas questões relacionadas à inovação, né? Inovação que muitas vezes, no nosso entender, é muito mais atrelada a questões de revoluções tecnológicas, acho que muitas vezes não perpassa a ideia da percepção acerca de inovações, muitas vezes aplicadas do ponto de vista socio-spatial. Eu acho que é uma temática de extrema relevância no momento atual, dessas questões de desigualdades que temos do ponto de vista mesmo de políticas científicas e tecnológicas. Eu entendo que o evento ele vai nos dar novas técnicas ou novas
possibilidades relacionadas justamente a essa questão de uma aplicação mais, do ponto de vista social, uma aplicação que traga ganhos do ponto de vista justamente aplicado para a sociedade. Tá? Então, acredito que a quarta versão do evento já é um reflexo do sucesso que o evento vem acumulando nos últimos anos, né? Com essa trilogia dos professores Fernando, professora Janaína, professora Ana à frente. Tá? Eu entendo que, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, o evento galgará um sucesso absoluto no evento a ser realizado na Unicamp, né, do ponto de vista virtual, e com a colaboração dos departamentos de Sociologia e Geografia. Então, é o nosso desejo, tá, que ele realmente venha galgar o sucesso que vem acumulando nos últimos anos e que possa nos dar ganhos do ponto de vista de aplicabilidade de todos os produtos e resultados que o mesmo vem apresentar ao seu final. Então, agradeço a todos. Boa tarde. Muito obrigado, professor Gerão. Passo então a palavra para o Marco Monteiro, professor Marco Monteiro. Obrigado, boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui nessa mesa com os colegas, né, Janaína, Fernando. Queria saudar toda a organização, professora Ana Cristina, toda a mesa aqui. Enfim, não vou ficar repetindo o que já falaram, né, que desejo sucesso para o evento. Eu queria só ressaltar a trajetória desses eventos e da área de Geografia da Inovação aqui no IG e no diálogo com outras universidades, né? É uma área de interface. Eu estou falando aqui em nome da coordenação do programa de política científica e da coordenação da pós do IG, né? Uma área importante para nós de interface entre geografia e política científica. Estudo de inovação um pilar, né, do programa há muito tempo, e essa interface eu acho que é pouco explorada, precisaria ser muito mais explorada. Eu saúdo aqui vocês, Fernando e Janaína, do lado do IG, né, e os colegas de fora, por fomentar esse debate, que é urgente, né? Falar de digitalização, falar de neoliberalismo hoje em dia é simplesmente inevitável, né, e inescapável. Então, desejando aqui muito sucesso. É uma pena, assim, eu não vou poder participar de tudo, a gente está em 5 coisas ao mesmo tempo. A professora Conceição está certíssima, né? O tempo mudou e a gente é completamente, assim, espalhado por vários lugares, né? Então é isso, um grande abraço, saudações a todos e muito sucesso para o evento. Obrigado, professor Marco. Passo, então, a palavra para a professora, para o professor Anísio Brasileiro. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu vou me ater aos 4 minutos. Eu cumprimento as professoras aqui presentes na mesa de abertura, saudando a professora Conceição Lafayette, querida amiga, muita saudade também de você. A professora Janaína, saúdo em seu nome toda a equipe, né, de pesquisadores das várias instituições aqui envolvidas com o 4º seminário, o simpósio, e a minha querida amiga Ana Cristina Fernandes, pelo convite. Eu acredito, Ana, que esse convite ele se deve a uma convergência, não é, entre 2 grandes objetivos, que é o convite à Academia Pernambucana de Ciências, para estar aqui presente, diz respeito à necessidade de nós continuarmos, e nós estamos fazendo, a defesa da ciência brasileira. Nós todos sabemos que ela vem sendo duramente atacada, mas nós resistimos. E uma das formas de resistência é justamente nós nos articularmos através da reafirmação da importância do conhecimento, não é, com as instituições brasileiras e internacionais, como é o caso do seminário. Então, eu entendo que foi nesse sentido, Ana, o convite, e desde já nós agradecemos. Evidentemente que eu li, não é, com muita atenção a síntese, né, do simpósio, e percebo que há algumas questões muito importantes, não é, a serem tratadas e que certamente haverá elementos de resposta. O trinômio, aceleração digital, neoliberalismo e desequilíbrios, acho que eles estão sintonizados em torno da expressão máxima do neoliberalismo, que é a competição.
a competição e a geração de desigualdades que ela gera no mundo e entre norte e sul global. Então, como contrapor a uma lógica de competição neoliberal a solidariedade e a cooperação, naquela direção que eu particularmente defendo e acho importante, do Boaventura, quando ele fala da necessidade de um novo modelo civilizacional. Eu não acredito que haja saída dentro do neoliberalismo, todavia, há brechas dentro dele que podem ser ocupadas. Então, as 3 perguntas que me chamaram a atenção, para não tomar tempo, elas estão exatamente dentro da luta nossa, né, em torno de abrir essas brechas. A primeira, não me alongo, ela diz respeito a que oportunidades, não é, a pandemia traz de nós pensarmos outras alternativas de sociedade. É o item que me chamou muita atenção, não é? As estratégias de alternativas voltadas para políticas de inovação. A segunda questão que me chamou muita atenção é a questão da transição, né, da transição digital, os desequilíbrios e, sobretudo no Brasil, a desindustrialização brasileira. Que outro modelo de desenvolvimento econômico e social, não é, nós podemos pensar para o Brasil? A terceira questão ela é muito próxima, não é, a nós todos, que é a universidade. Me chamou a atenção, Ana, um dos itens, né, dos eixos, que fala, dentro da COP26, crise climática, não é? Necessidade de olhar de maneira integrada os seres humanos e os seres vivos. Qual o papel da universidade? Como repensar? Isso eu achei muito interessante. Como repensar a matemática e a física e a química, olhando para a engenharia agronômica, para a geotecnia, para a engenharia agrícola, para a medicina veterinária, que são áreas do conhecimento que tratam da interface entre saúde e ecologia. E, portanto, já chegando aos meus 4 minutos, eu sou uma pessoa que tem otimista, não é? A Ana me conhece, Conceição também, e eu vou concluir com Paulo Freire, não é, que é o nosso patrono da educação brasileira, não é? Os 100 anos dele foi comemorado recentemente aqui no centro, na Concha Acústica, né? Paulo Freire, né? Inaugurada pelo nosso reitor recentemente, e dizer que hoje de manhã eu vi algo fantástico. Eu participei da abertura da 27ª Semana de Ciência Jovem, promovida pelo Espaço Ciência aqui de Pernambuco. E são 442 projetos desenvolvidos por estudantes das escolas públicas e privadas de 19 estados do Brasil e de 7 países. E são projetos extremamente interessantes, porque eles tratam de algo que Ana e a equipe e vocês tratam, que é a inovação social. O grande desafio para construir um novo modelo civilizacional baseado na concepção do bem comum é empoderar, não é, a juventude, empoderar a população para que as inovações que ela gera e que muitas vezes são invisíveis possam ser transformadas em políticas públicas e nós possamos pensar em mudar o mundo e em mudar o Brasil. É essa expectativa que eu sei que norteia, não é, esse 4º simpósio, e agradeço muito essa oportunidade e desejo muito boa sorte a todos. Até muito breve. Muito obrigado, professora Anísio. Passo então a palavra para a professora Ana Cristina Fernandes, uma das organizadoras do SIGCI, a idealizadora do SIGCI. Boa tarde a todos. Vocês não imaginam a alegria que a gente está agora, né, dando início ao 4º SIGCI, depois de muito esforço, né, que foi realizado até aqui, e eu não posso me deixar de expressar essa alegria. Mas eu gostaria, antes de mais nada, né, de saudar as autoridades acadêmicas aqui presentes que estão nos brindando, não é, com a sua participação nessa mesa, e agradecer o apoio que vocês também dedicaram à realização de mais essa edição do SIGCI. Eu gostaria de saudar minha querida parceira de organização, a professora Janaína Pamplona,
e também o nosso grande colaborador, né, sem o qual o SIGCI não se realizaria, como vocês todos que acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos até aqui sabem muito bem, que é o professor Fernando Mesquita. Eu gostaria também de saudar e agradecer a generosa dedicação dos membros da comissão científica, na pessoa do meu colega e querido amigo, professor Marcelo Pinho, assim como aos membros da comissão de organização, na pessoa do doutorando Carlos Luna, a quem também devemos agradecer a realização deste evento. Então, a todos nós e todas, nossos sinceros agradecimentos. Agora, eu queria aproveitar um pouco esse momento para falar um pouco de história. Eu acho que é um papel que eu vou ter que ainda adotar. A motivação para a criação do SIGCI foi lá atrás, em 2011, o primeiro evento realizado aqui, né, na UFPE, foi justamente a compreensão de que a complexidade que envolve o processo de inovação, especialmente considerando a sua dimensão espacial, não podia ser matéria para uma disciplina, né, uma área de conhecimento isolada desenvolver. É muito importante que a gente consiga realizar as pontes entre as diferentes áreas de conhecimento para a gente poder, de fato, compreender o que é essa tal de inovação, quais são as repercussões dela na nossa vida, o que queremos fazer com elas e quais as implicações espaciais, ou, por outro lado, como o território também interfere sobre a reprodução de conhecimento e de inovação. Então, é dessa compreensão, dessa complexidade, que surge em 2011 o evento que não teve um tema específico. Por ser o primeiro, ele foi o primeiro simpósio de geografia do conhecimento e da inovação, que teve como objetivos justamente promover a interação de estudiosos de diferentes campos do conhecimento em torno de visões críticas. Essa sempre foi uma postura valorizada, não é simplesmente adotar uma reflexão pouco pensada, reproduzindo valores e práticas muitas vezes importadas, mas adequar o nosso problema, né, o entender o nosso problema no contexto do espaço, digamos, periférico em que o Brasil se situa. Também tínhamos o interesse de promover o debate da ciência, tecnologia e inovação no campo da geografia brasileira, que ainda naquela época pouco ainda refletia sobre essa temática. E, finalmente, desenvolver articulação teórico-metodológica de características, de categorias como desenvolvimento, inovação, território, políticas públicas de CTI, ordenamento territorial, geografia política, conhecimento, cooperação, democracia, geografia da inovação, enfim. Bom, nós entendemos que os objetivos foram alcançados, tivemos a alegria de contar com a presença de colegas de várias áreas de conhecimento nesse evento, e foi enorme o prazer de ter entre eles o professor Wilson Suzigan, colega de vocês aí da Unicamp, e a professora Tânia Bacelar, nossa colega aqui da UFPE, como participantes das mesas de abertura e encerramento naquele ano. Mas foram vários os colegas da geografia que também vieram, alguns dos quais nunca haviam se debruçado antes sobre a temática, o que nos deu muita motivação para levarmos adiante o segundo. O segundo SIGCI foi mantido aqui em Recife, realizado também na UFPE em 2017, e tivemos um tema já, que foi inovação para o desenvolvimento inclusivo. Então, essa foi a temática que atraiu a nossa atenção. Nós contamos com a colaboração da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Pernambuco, com a participação, inclusive, da então secretária, a professora Lúcia Mello, e que nos propiciou não apenas o diálogo interdisciplinar que havíamos iniciado, mas agora um diálogo
transdisciplinar. Nós contamos com a participação não apenas de acadêmicos, como o professor Genalto França, um especialista na área, o diretor idealizador da incubadora tecnológica de cooperativa e iniciativas populares da UFBA, mas também da professora Susan Cousins, do Georgia Tech, que também vem militando nessa área, lá nos Estados Unidos e no escopo internacional. Mas eles também puderam interagir com representantes de organizações que desenvolvem tecnologias populares, como foi o caso do Luiz Damião Barbosa, o presidente de uma associação de agricultores aqui da Zona da Mata Pernambucana, e Alexandre Pires, do Centro Sabiá, um centro maravilhoso que também desenvolve tecnologias sociais aqui em Pernambuco. No evento seguinte, então, nós muito felizes com o acolhimento que a professora Janaína e o professor Fernando fizeram ao SIGCI, nós realizamos o terceiro presencialmente na Unicamp, com o apoio do professor Renato Garcia, do Instituto de Economia, já articulando essa integração entre as áreas das geociências com as áreas da economia da Unicamp. Nessa ocasião, escolhemos o tema Cidades, Inovação e Desigualdades Socioespaciais, Sentidos e Futuro da Urbanização. Ela foi aberta pelo professor Mário Vale, da Universidade de Lisboa, e tivemos a felicidade de contar com uma exposição particularmente valiosa para nós do professor Wilson Cano, que poucos meses depois nos deixaria. Então, ao professor Wilson Cano, eu presto aqui uma homenagem carinhosa, sendo ele um dos responsáveis pelo diálogo que eu pude desenvolver com o IE e com o IG aí da Unicamp durante a minha passagem pela sua instituição, a convite dele, que me muito motivava a pensar justamente que é preciso compreender o contexto periférico em que nos situamos. Nesse momento, eu gostaria de registrar a presença do professor Clélio Campolina Diniz, que está aqui na nossa audiência e que acompanhou muito de perto as atividades que o professor Wilson Cano foi seu aluno e certamente me acompanharia nesta homenagem. Bom, finalmente, agora, em 2021, as profundas mudanças, né, que têm emergido de evidências variadas, nos levando a imaginar que estamos vivendo o início de uma nova era ou uma nova ordem global, é o que inspira, né, o tema que escolhemos para esta edição do SIGCI. Como já adiantou o professor Anísio, o tema é aceleração digital, neoliberalismo e desequilíbrio global, tendências na geografia da inovação pós-pandemia. É com alegria que registramos que neste evento, que como todos os demais, contou com a abertura, a chamada de trabalhos, nós esse ano conseguimos, né, com muita satisfação, receber trabalhos de autoras e autores de países vizinhos latino-americanos, mas também de portugueses, de holandeses, estadunidenses, o que está tornando o SIGCI efetivamente um evento internacional. Então, nas 3 edições anteriores, nós fizemos questão de propiciar visitas técnicas para os nossos colegas, para que procurassem oferecer alguma materialidade às discussões acadêmicas que carregam doses maiores ou menores de abstração, como nós sabemos. Assim, visitamos a Hemobras em 2011, uma iniciativa que faria uma grande repercussão numa região de cana-de-açúcar, histórica de cana-de-açúcar, né, a implantação de uma indústria de fabricação de hemoderivados de elevada intensidade tecnológica,
que foi implantada aqui, lá naquele período. Em 2017, nós visitamos o CERTA, o Serviço de Tecnologia Alternativa de Glória de Goitá, que fica no Agreste, na Zona da Mata de Pernambuco, voltado justamente para a formação de jovens, pequenos agricultores, filhos, né, de pequenos proprietários, que são treinados para desenvolver tecnologias voltadas para uma agricultura agroecológica, que fascinou os nossos convidados estrangeiros. Em 2017, nós visitamos o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, e o seu famoso acelerador de partículas, lá bem perto da Unicamp, onde fomos recebidos pelo seu fundador, o professor Rogério César de Cerqueira Leite, que nos propiciou uma tarde também igualmente maravilhosa. Lamentavelmente, a pandemia nos impossibilita de fazer uma visita técnica neste quarto SIGCI, mas estou certa que os debates e vínculos alcançados entre as pesquisadoras e pesquisadores ao longo desta trajetória assegurarão resultados valiosos para a continuidade do debate desta temática, com pensamento crítico e imaginação, para compreendermos e buscarmos a superação dos entraves ao nosso desenvolvimento, decorrentes de nosso contexto periférico, tecnologicamente subordinado e de profundas desigualdades, particularmente nessa nova e desafiadora quadra que se manifesta à nossa frente. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana. Então, passo a palavra para a última pessoa da nossa mesa institucional, a professora Janaína Pamplona. Obrigada, Fernando. Bom, então gostaria de dar boa tarde a todos e todas os convidados que compõem essa mesa e aos que estão nos acompanhando remotamente. Então, para quem não me conhece, sou a Janaína Pamplona, professora e chefe de departamento do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp e uma das organizadoras da edição, né, deste quarto SIGCI. O tema geral deste evento, que é a Geografia da Inovação e do Conhecimento, é um tema que eu trabalho há mais de uma década, e eu posso dizer que eu fiquei muito honrada com o convite da minha colega professora Ana Cristina Fernandes, do GRIT, da UFPE, para organizar mais essa edição do evento, em que o nosso grupo de pesquisa em políticas públicas, Geografia da Inovação e da Governança, o GOIN, pôde participar ativamente, né? O convite para organizar o evento já decorreu em sua terceira edição, em 2019, e eu posso dizer que é uma imensa satisfação poder participar de um evento de tamanha relevância acadêmica e social para o país, principalmente no momento em que o país atravessa, e que o aprendizado e a troca de visões e experiências na organização das duas edições do evento não poderiam ser mais valiosas e compensadoras, tanto em termos profissionais e pessoais, e que ainda possibilitou o estreitamento dos laços entre os programas de pós-graduação em Geografia e Política Científica e Tecnológica dos respectivos departamentos do IG, além do estreitamento com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu espero que possamos manter as parcerias futuras com todos que estiveram envolvidos nessa edição do evento. Nesse sentido, faço minhas as palavras do Fernando e da Ana Cristina, nos agradecimentos a todos e todas da comissão científica, os convidados e convidadas que compõem as mesas, coordenadores de sessões temáticas e autores que submeteram os trabalhos e fizeram o evento possível, além dos apoiadores e patrocinadores do evento. E, acima de tudo, gostaria de deixar meus agradecimentos, assim como a Ana Cristina fez, ao professor Fernando Mesquita, aqui presente, pela sua dedicação, parceria e rigor na organização do evento conosco, e desejo um ótimo evento a todos e todas. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas. Já vamos dar início, então, né, à palestra de abertura. Só estamos aguardando o professor Antônio. Já vamos dar início.
Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação enquanto o Campolino ainda... Ele já está entrando na sala. Está mandando um link para ele já está entrando. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui na mesa de abertura. E quero registrar aqui o professor Storker, que está entre nós. É um imenso privilégio, professor Storker, fala em português, sei que você entende. Imenso prazer tendo você aqui conosco. Bom, essa mesa de abertura vai contar com o professor Campolina e o professor Michael Storper. Campolina vai ser o debatedor. O professor Campolina, ele é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, um pós-doutorado na University of Rutgers, foi Visiting Fellow na London School of Economics and Political Science, foi diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CDPLAR, foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, foi também diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2014. O professor Michael Storper, que será nosso keynote speaker, é professor de Geografia Econômica da London School of Economics and Political Science, é professor de Sociologia das Organizações na Sciences Po em Paris e do Departamento de Planejamento Urbano da School of Public Affairs da Universidade da Califórnia. Ele é graduado em Sociologia e pela Universidade de Berkeley, mestre e doutor em Ciências em Geografia Econômica em Berkeley. É autor de obras centrais para a geografia econômica, né, como The Capitalist Imperative, Territorial Technology and Institutional Growth, The Regional World, Territorial Development in a Global Economy, e mais recentemente os livros History of the City e The Rise and Fall of Urban Economics. Em 2016, ele recebeu da Royal Geographical Society a Founders Medal, de reconhecimento de geografia humana. Em 2017, recebeu também o prêmio de Distinguished Scholarship Honors da American Association of Geographers pelo reconhecimento do seu trabalho em desenvolvimento econômico global e geografia de sistemas urbanos. Bom, gostaria de expressar meus profundos agradecimentos ao professor Storker e ao professor Campolina. Eu vou já colocar aqui. Por ter aceito o nosso convite. Fica a palavra com você, professor Campolina. Fica a palavra com você, professor Campolina. Comigo? Fernando? Isso, professor. Pois não. Comigo? Sim. Fernando? Tá bom. Isso. Tá bom. Pois não. Tá bom. Comigo? Muito obrigado. Sim, Fernando? Tá bom. Pois não. Comigo? Muito obrigado. Sim, Fernando? Tá bom. Good afternoon or good morning, Professor Storper, because I don't know where you are now. Do you listen to me? Estou em Londres. Ok. Bom dia, meu amigo. Ok. Então, boa tarde em português.
Professor Estou Stopper. em Londres. Ok. Do you want me to speak in English or in Portuguese? Meu amigo. Ok. Então, boa tarde. Eu acho que você pode falar português, eu vou falar inglês. A minha palestra vai ser em inglês, mas claro que você pode falar português. Tá bem, muito bem. Você pode falar português, eu vou falar inglês. Muito bem. A minha palestra vai ser em inglês, mas claro que você pode falar português. Tá bom. Então, Professor, feedback. Muitíssimo obrigado. O professor Stopper é um velho conhecido do Brasil, tem várias obras. Professor, Já foi feito. Tem feedback. É que está tendo Está repetindo por quem? Está tendo um problema no áudio. O Fernando está havendo algum problema. A gente está com um problema no áudio. Está tendo um problema no áudio. Espera aí. Eu vou desligar e entrar de novo. Eu vou desligar e entrar de novo. Eu peço desculpas pelo problema técnico. Tem um tipo de feedback, não? Sim, o áudio está com um tipo de gap, hein? Sim, está dando um eco. Sim. Mas eu acho que agora vai resolver. Ok. Professor Capolina, seu microfone. Vamos ver se funcionou. Seu microfone. Professor, eu acho que talvez o problema é que talvez você esteja conectado no YouTube simultaneamente. Talvez você fechar o YouTube, você não desce. Professor? Agora está bem? Perfeito, professor Capolina. Muitíssimo obrigado. Eu desliguei o computador. Esses são os problemas da geração, da velha geração, tá certo? Que não é a geração de micreiros. Bom, eu vou falar então em português, porque o professor Stopper é um velho amigo e conhecido, já trabalhou sobre o Brasil em várias oportunidades. Além da apresentação que foi feita pelo Fernando, eu acho que o professor Stopper dispensa apresentações, ele é mundialmente conhecido como um cientista de destaque pela sua produção, mas para as jovens gerações, eu vou fazer
temos um pequeno problema com Campolina. Eu acho que é um problema agora com a conexão. Bom, agora melhorou? Eu saí do computador. Está me ouvindo? Estamos, agora estamos, está perfeito. Eu saí do computador de mesa e entrei no laptop, porque foi a única solução, porque eu não sei porque o computador está caindo. Então, me desculpem por esse acidente digital. O professor Marcos Torper é um velho conhecido do Brasil, já vem trabalhando e publicando sobre o mundo todo, inclusive sobre o Brasil. Dispensa apresentações, mas para as novas gerações, além do que já foi dito pelo professor Fernando, eu gostaria de dizer que o professor Mike Storper possui uma larga produção acadêmica, bibliográfica, e eu gostaria de destacar 3 livros ou 4 livros que eu recomendo para a nova geração. O primeiro é Capitalism Imperative, Territory, Technology, Industrial Growth, and published with Richard Walker. The second, Regional World, Territory, Development in a Global Economy, The Rise and Fall of Urban Economies. The third book is Key to the Cities, How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape the Development. And the fourth one, The Rise and Fall of the Urban Economies. So, Professor Mike Storper is a very good academic. Thank you very much for accepting this invitation. Before starting, I want to thank the organizers, I want to cumprimentar os organizadores, cumprimentar a plateia que nos assiste e agradecer por esta oportunidade. Professor Storper, desculpa o atraso, mas a palavra está com você. Muito obrigado, professor Campolina, um amigo desde muito tempo. Então, é um grande prazer para mim de estar aqui com vocês. Eu quero também agradecer a todos os organizadores, o Fernando, a professora Janaína, a professora Ana Cristina, e de vocês, de me ter convidado para compartilhar com vocês algumas ideias sobre a conjuntura de inovação e de desenvolvimento no contexto brasileiro. Mas eu vou dar essa palestra em inglês, hein? Então, mas quando a gente vai debater, eu acho que nós podemos fazer em 2 idiomas, se vocês preferem, ok? Porque eu entendo bem português. Então, eu vou tentar de compartilhar os slides. Ok, não. Acho que vai. Ok. Se vocês... Tá bom? Vocês vejam os meus diapositivos. Tá bom? Estamos vendo, professor Storper. Você pode colocar ele em full screen. Assim? Não, colocar ele no modo apresentação, isso foi melhor. Ok. Assim tá bom? Perfeito, tá excelente, professor. Ok, muito bom. Então, ok, eu vou passar então em inglês. So the question I want to start with is a bit it's like what we call a rhetorical question or a provocation, which is, should Brazil have a greater emphasis on innovation in development strategy and economic policies?
And I think that actually the answer to this question is not quite as obvious as it might seem. I think most people would say, of course, innovation, let's do it. But I think we need to situate it in a set of global trade-offs and contradictions. And this is because, as the slide says, innovation is expensive. It requires massive investments in education and research and development. It also generates geographical concentration, and it may have unintended inequality effects and trade-offs with immediate goals like redistribution and poverty reduction. As we know, Brazil starts out with very high levels of inequality, both between places, meaning geographical inequality, but especially interpersonal inequality. It has one of the highest Gini coefficients in the world, as well as a relatively weak educational system and a lot of poverty. So in that broader context, we can, I think, legitimately ask whether it makes sense to invest in innovation, given that it could actually worsen these inequalities in the short to medium run. Now, let's look at a context. I suspect that everyone in Brazil knows this, but it's a long run context that we need to be aware of, which is that Brazil, at least in international development economics, is considered to be one of the countries that's in the middle income trap. If you take the per capita income of Brazil, benchmarked in another context against the United States, it's hovered at between 21 and 24% of US per capita income since the 1960s. It had a catch-up period, but as we know, it stagnated out. And of course, the great contrast would be to a place like Korea, which broke out of the middle income trap. These are some numbers that my own team has recently developed using the data from the World International Property Organization. And you can see that the patent filings per million people, so this is normalized to population, makes Brazil a pretty weak patenter. Patenting is not a perfect indicator of innovation, but it's certainly one critical one. And Brazil compares pretty unfavorably to the major innovators in the world. The good news is if we look at a starting point, Brazil has done some improvement. So from a low starting point, there's some improvement in recent years, but the improvement is less than the other BRICS and less than the Asian tigers. This seeming stagnation, of course, here is countries that are already at a very high initial level, so you don't expect them necessarily to grow. But Brazil is not keeping up even with countries in its own class. The other thing is, if we look roughly at the composition of where or in what technological fields Brazil is patenting, these top ones here, the first three ones, are the highest tech ones, and you can see that Brazil's proportion of the high tech ones is lower than a lot of comparable countries. So where it is patenting is in lower tech or areas that are farther away from the world technology frontier. I think it's also, and I'm sorry to be, sort of in the negative mode here, but as a scientist, you got to look at facts, right? Brazil, I think it's not just weak in innovation, it's weak in absorption. And that shows up in the low profile of world manufacturing and service exports for Brazil. Now, we know that there is one area that Brazil is a world leader in, and that's, of course, certain kinds of agro-industrial technologies that were developed by the INRA for the, Cerrado agriculture, in which Brazil is unquestionably a world leader. But I think in the rest of the economy, manufacturing and services, that's not the case. And that implies that the absorption of frontier technologies application isn't that great. And that could be because of geographical remoteness, but that hasn't hurt Japan or China or Korea. Could be because of a big internal market,
but that hasn't stopped China, and it could be policy. And I think probably that is the inheritance of inward-looking industrialization policies from the import substitution policies of another era. So my interpretation is that weak manufacturing exports are indeed a weak technology absorption, application, adaptation situation in a lot of the Brazilian economy, with the exception, of course, of big capital-intensive agro industry and a couple of small points of excellence in, of course, we know Embraer, and we know a couple of other things. So I want to put that in context, right? More innovation could have some benefits, but it also has costs. And here I'm going to ask us to switch for a few minutes to think about the innovation leaders in the world, which are mostly in America or Europe and a little bit in Asia. The most innovative countries in the world are innovative, and they have high per capita income. Less innovative countries, that is the ones that are further away from the world's innovation frontier, have lower per capita income. That's pretty clear. So innovation is good, but innovation has these other dimensions that we've learned about in the last few years. The most innovative economies in the world have higher interpersonal income inequality from the wage part of inequality because of the skill bias of technological change and the way it affects wages. And secondly, more innovative places have more spatial concentration of these same skilled people in the superstar cities and regions. And in those superstar cities and regions, there are what we call additional wage premiums. That is beyond the extra wages one earns just because one's skill, but the premiums are higher than just what you would get from skill. They're also due to location, meaning the combination of how technology affects the need for skill and how it locates the skilled people and concentrates them in innovation centers creates a great deal of interpersonal income inequality and spatial inequality. So let's compare the US and Europe as a comparison within the highly innovative part of the world. So we get actually two kinds of cases. The USA is clearly the world's innovation leader in radical innovations. This means the invention and implementation of new general purpose technologies, right? Europe, which is a rich part of the world, it's different from America in that its innovations are in second movers. There are no Apples, Googles, Facebooks, Teslas, Amazons, or Microsofts in Europe. These were all startup companies that are now the biggest in the world by capitalization. China is a third case, but China's moving up the world ladder while Europe is actually moving down the world ladder in many ways. You can see this kind of absolutely dramatic situation by looking at the biggest companies in the world by market capitalization and look at how the European share is shrinking and the American share is growing. After a little bit of time when we thought Japan was going to take in. China is coming along, right? Japan is losing out again. Asia Pacific's minor, but the US is really the big winner. And you can see this again when you look at venture capital backed companies, which are the ones that fund innovation for the most part, how just terribly far behind Europe is compared to both China and the United States. Now, okay, so you could consider that as a story about the US's cutting edge leadership of the third industrial revolution, which is the IT revolution, the biotech revolution, the fintech revolution, all the things that are reshaping the world today and causing all that money to flow into American companies and American platforms. Okay, so in a way, that's the sort of pro-American story. But there's a dark side to innovation in America. And here's what it looks like. It's about the internal inequality of incomes within America, which after a long period
coming down. These are just two different ways of calculating the difference between nominal wages and real wages adjusted for cost of living. So the important thing in this slide is the shape of the curves. And what happens is, this is about when the new technologies, the third industrial revolution kind of gets invented, and there's a lagged effect. But what happens in America is that you get this astonishing rise in inequality of wages between households, and it comes up any way you measure it, hourly wages, households, and so on. Is that America becomes radically innovative and radically more unequal. And this shows up in the geography of the wages of people. So now we're looking at the Gini coefficients on people's wages, and the red line is skilled people with 4 or more years of college education. Notice how this inequality is declining through the whole post-war period, and then just about the time of the revolution, it turns up again. The reason this slide has more moderate effects is because they're lagged by the cost of living. So this is even a more direct effect. And notice what happens that the people with less than 4 years of college, they actually have declining geographical differences in their hourly wages. So this is a Gini coefficient on wages by places. So what you're seeing is that the wages of people are going up in concert with their geographical concentration, which is not the case of the unskilled people. These are the people whose jobs are generated by the third industrial revolution. That's the point. It's a skill-biased form of technological change. And this is exactly what you see when you look at where people go. So what happens is that the blue dots, they're showing the previous period, and they're showing that places by their initial share of people with college educations, and then it's showing how much those grow over time in the 1940 to 80 period. And basically, these are extremely, they're weakly correlated, so that it's suggesting that people with college education or skills are spreading out over the landscape. But in the 1980 to 2017 period, they are concentrating, meaning that the initial share determines the annual growth rate in a positively correlated way. And the size of these bubbles is the size of the cities. So the bigger cities are all over here and basically start out with a slightly higher share, and they end up with a much bigger share of these people. So we're seeing now a transformation of the geography of skills. And it directly relates to this point where the new technological change kicks in. So Europe has all these phenomena, but Europe is more mild, right? Europe is soft capitalism compared to American hard capitalism. So Europe has a lower share of both kinds of inequalities, but it's not all good news. It's in part because Europe's innovation economy is less dynamic. And in particular, Europe has not carried out world-leading innovation in any of the major new general purpose technologies that came about after the 1970s and 1980s. Like I said a few minutes ago, there are no Amazons, no Teslas, no Facebooks, nothing. None of those household names. There's a little bit of a happy story in Europe, which is Germany. And Germany is Europe's innovation leader because it's pretty good at innovation, not at American levels, and it's pretty good at moderating inequality. So Germany might be it's kind of like a middle path, meaning, and this is going to be relevant to what I want to say about Brazil, maybe Germany's another way, which you combine pretty good innovation without all the really dark sides or the really bad effects of innovation on interpersonal and spatial inequality. So now let's go further back in the past and think about economic development. And I think this is relevant to Brazil as a developing country. A good case to think about this is the USA. The USA was entered into the ranks of a world technological leader in the 1870s and 1880s.
Up till then, it was a developing, mostly agricultural New World country with a lot of land and a lot of natural resources, just like Brazil. And it also had a legacy of slavery like Brazil. But what happened was that the Americans had a breakthrough moment. And the breakthrough moment was what's called the American system. And it was a system of manufacturing that outcompeted the UK in the previous industrial revolution, which was when we had fossil fuels, mechanical engineering, chemical engineering, electrical engineering, electrification, all of that in that period. It also had land abundance, and it innovated in land extensive extractivism like Brazil does today. And America still does that. We have a huge agricultural sector that's very capital intensive. But the primary development strategy was that it broke through to move up the world ladder of technologies. And that, in that respect, I think if we compare America back then to Brazil today, there are big differences. First of all, America actually had the highest education levels in the world by 1900. It had the highest secondary and tertiary education levels, and it stayed the highest in the world all the way to about 1980. Then Europe caught up. And of course, China's catching up now, and Japan already caught up a long time ago. The other thing is that America developed a spatially decentralized university system where the universities were specifically involved in innovation. It's called the land-grant university system, and they all became innovative across the country. It also created national laboratories that it spread out later on. It used competitive funding, even in the military industrial system, and it generated a legal system and political institutions that were highly favorable to innovative entrepreneurship and innovative firms. So now, going back to that period where the US becomes, if not the world innovative leader, certainly one of two or three back then, they were highly innovative, but it was also highly inequality generating in that period. The US by the 1920s was very, very unequal spatially and interpersonally. And that probably, that contributed to the policy innovations of the 1930s and 1940s, the New Deal and other things, which were designed to attack inequality. In between these two periods, the second and third industrial revolutions, there was the biggest inequality reduction in modern economic history. Economic historians call it the Great Leveling. Okay, so in between two highly innovative, disruptive periods, you get less radical innovation, but more widely spread prosperity, more equality geographically and interpersonally. Now, of course, are there any lessons for that? I mean, that sounds maybe pretty irrelevant in a contemporary Brazilian context. So, the starting point in Brazil is, of course, that there's extreme inequality, and I'm overstating it to be provocative here, but without being highly innovative. It's kind of like, in some ways, the worst of both worlds, right? The problem, as I've alluded to, is that in the sectors where Brazil is highly innovative, they tend to remunerate capital more than labor. And they don't generate a big enough skilled labor class to actually generate a lot of new income. The circle of benefits from the particular kinds of innovations you do have in Brazil is highly restricted, even more so than in the American case. And this, of course, contributes to income inequality through land ownership and land rents. And not only are the extractive and agricultural sectors, they're basically too unskilled to raise even the top 20 or 30% of labor incomes across the board, but there are negative terms of trade for extractive development. And that's different from the positive rents that innovation like Amazon and Apple and Facebook, they have positive terms of trade, meaning that they get huge markets and they can
price their products in a way that brings them very high rates of return. That's very different from the terms of trade in the sectors that Brazil innovates in. And I think there's another problem in Brazil, which is that, and you all know this, I think it's kind of like obvious facts about Brazilian history, but the sectors that, the land intensive sectors that Brazil innovates in, they tend to occupy elite attention because it's a good deal for elites. They get high returns to capital in the form of their land and resources, and they skew politics away from them being interested in other kinds of innovation, notably away from education and the right kind of R&D and trade policies that would be favorable to other types of innovation. So there's a lot of resource curse kinds of dynamics going on here that affect Brazilian innovation. And so I think, and again, if we come back to development economics, we know the contrast between Brazil and, say, Taiwan and South Korea and Israel, which is those are not land abundant countries, they're land scarce countries, and they succeeded in enlarging the skilled labor intensive part of their economies, and that's how they raise their per capita incomes in the world income hierarchy. That is, and so the basic lesson that we know is that countries, in order to move up the world per capita income hierarchy, you have to move close to the world technology frontier for about 20% of your labor force. That's your skilled people who are directly complementary to your innovative sectors. And that creates the pressure for spillovers in the rest of the economy, which because you have this big enough skilled high wage core, it pushes the rest of the economy to become more capital intensive because of the demand effects and the way that it creates it pulls the highest skilled people out of ability to participate in the other sectors, and it requires those other sectors to become more skilled in turn. So, we know this because we can see it when we look at the labor share of total output, which is higher in Brazil than in Korea. But that's not a great thing because it basically reflects low wage labor abundance. The standard, facts from development economics, we know what happens in the Kaldor-Kuznets curve, which is development. First, it involves a drop in the labor shares as capital intensiveness begins to increase, right? But that's it gets accompanied by a rise in wages and income, and then the labor share ticks back upward to a new plateau. And so Brazil is stuck in this labor share of total output problem that is really problematic. Now, there's a whole global story about the global labor share because of the third industrial revolution and globalization. But still, the Brazil story, I think, is not one that encourages me. So I gave you these facts. Now, what can we do here? So let's sort of take stock of this argument thus far. And I would put it here, given that Brazil has so many urgent and pressing problems of poverty, the middle income trap, overall spatial and social inequalities, is it better maybe to say, let's just concentrate on redistribution, meaning direct aid, to the poor, to universal social services and all that? Personally, I think it's not a yes, or it's not a one or the other, but rather something like a both, meaning that, and I'll leave it to experts on things like social poverty policy and poverty who know more about that than I do. I'm absolutely in favor of a direct poverty policy and social services policy because I think that that's a human moral necessity. But it's very important to not let that crowd out the medium and long-term needs of Brazil, which is that Brazil needs to move up the world economic hierarchy by being more innovative. That, in the long run,
is the solution to most of the problems of at least poverty and middle income stagnation. So is it possible? Now, that's another question, which is if you go back to my US-Europe comparison, so if let's say that Brazil undertakes a more ambitious innovation strategy, wouldn't it just worsen the underlying Brazilian inequalities? And I know that that's a concern all over Latin America, and not only in Africa, in Latin America, and in a certain number of other areas of the world. In other words, can we really afford to go down the route of innovation, meaning that in the short and medium run, it could actually create some new and additional spatial and interpersonal inequalities? That's a hard reality to face when the starting point is already one of a lot of spatial and interpersonal inequalities. So I think we know in that sense that Korea and Taiwan had it easier when they started out, meaning they started their pathways up the world economic ladder with much less historical inequality than Brazil. They had neither the history of concentrated land ownership, nor did they have the racialization that we get in a lot of the Americas, Brazil included. But Korea did have a traditional economic elite that had a lot of the money and power, and both Taiwan and Korea had suffered conquest and colonization by the Japanese. Moreover, in the early years of Korea's moving up the world innovation ladder, it was very concentrated income-wise, and it was very politically authoritarian and very economically elitist. These were all the dynamics of Korea in the 1950s, 60s, 70s, until really well into the 1980s, when both the combination of economic success and political opposition and democratization allowed Korea to essentially reap the benefits of its better position in the world economy and to become more economically egalitarian and socially just internally. So there was a very delicate dance between the innovation strategy and its initial inequality producing effects and the way that ultimately it led to a greater distribution of the benefits. But the point is that Korea did it through development. The degree of redistribution that it can do now is because it's rich. And I think now part of it is just luck, right? I mean, every country, we inherit certain kinds of circumstances, right? In a way, they were lucky to not be land abundant, not to have a huge legacy of slavery, not to have a latifundista elite, and to be externally oriented by necessity. None of these apply to Brazil, right? In a way, that's the curse of Brazil. Is a huge country with a big internal market. It has a lot of natural resources. And you could say, well, isn't that wonderful? And Brazil doesn't. It has an effective state. It's not a failed state. It's a successful state. It has no big border problems. There's no, there's no separatism. So you could say, wow, tudo bem, everything is wonderful in Brazil. But Brazil's strengths are in some ways its weaknesses. They take attention away from the core developmental tasks. They give sort of like, we used to call that in North America, like the kind of frontier safety valve. And of course, we can see that very much in Brazil internal dynamics today. So it's not always so great to have a lot of land and stable borders and, and bigness. So yes, innovation will have transitional costs and benefits. The benefits in the long run outweigh the costs, right? Now, again, I want to go back to that sort of Germany-USA set of trade-offs, because I think it's actually one that might be interesting and have some lessons for Brazil in conjunction with the Korea example. Like I said, Korea went through a lot of inequality
as it became innovative to get where it is. Right now, it's a developed high-income economy with a lower interpersonal Gini than in the past. You can see about 0.34, about 20 points lower than Brazil. Germany, again, is another comparison because it's pretty innovative, it's very prosperous, and it has a lot less inequality, both spatial and interpersonal, than America. So maybe Korea and Germany are examples that are more, in a sense, both feasible, but also maybe more desirable, and getting too hooked, too sort of hung up on the American example maybe isn't the right thing for Brazil, both because it's maybe not practical in the next few decades, and because North American inequality is not desirable in many ways. So the point of this discussion is that there's not a simple formula for optimizing all of these different things: development, innovation, and inequalities, right? These are three big, almost like big buckets of concerns that go into thinking about developmental pathways and trade-offs. But there's guideposts. So I think in Brazil, if we take lessons from Asia, innovation will only happen through massive investments in educational quantity and quality. Education is inherently redistributive because it uses public funds to enhance and enlarge the skill supply, or what Amartya Sen would call the capacities of people. It democratizes people's capacities. The obstacle, of course, is who pays. But in any case, countries don't develop unless they use skill as an input. That's the lesson from Korea, Germany, and the USA in the 19th century. It will not happen. So there's a clear choice to make about democratizing educational quantity and improving its quality in Brazil. As innovation occurs, it will raise the demand for skilled labor, and that will tend to produce transitional inequality. Innovation will then also require inequality producing investments in research and development. That's the innovation sector itself, which employs mostly high-wage people. And it will probably produce spatial concentration. There are a little bit of exceptions. Germany, Switzerland, and Denmark are slightly more dispersed, but basically that's not going to happen in Brazil, given its underlying urban system. So I'm trying to be really brutally, honest and realistic, which is going down. And I think it's important when we talk to both our academic communities and to public policy communities to be very upfront about these issues, which is the long-run transitional development strategy. The long-run development strategy for Brazil it creates inequality pain. I think that's unfortunate, but it's how I read the historical and contemporary evidence. Now, Kuznets, of course, gave us guideposts about how it can also come down, right? Korea validates that perspective, as I mentioned a few minutes ago. And historically, until the 1980s, it was really the case for the USA, right? That middle of the 20th century incident in the US called the Great Leveling was of a country that had already become rich and succeeded in bringing its inequality way, way down by historical standards. And then, of course, that was blown up by another wave of innovation. So the point is that you don't solve this problem once and forever. Kuznets thought it was a one-time event, meaning you go through a development transition, you get more unequal, and then you get less unequal. That's not true. What happens is it's cyclical. So even countries that have already gone through this, then they get a new wave of innovation and they have to redo it again. They get more unequal and they have to struggle to bring it down. That's the struggle in Europe and especially the USA right now, which is how do we get the inequality that we produce through all this innovative success back under control? And that will one day be the case in Korea again, because they'll go through another wave of innovation. And it's definitely the case in China. They are facing huge success and huge inequality consequences of it. So it's an ongoing struggle. And so I want to conclude by saying, I think I understand at least some of the difficulties
of what's on the ground in Brazil, right? The heritage of extreme inequality, stagnating productivity, stop-start growth, extractivism. These are, every country has its historical legacy. If I were to say in the USA, the historical legacy of social class and race are things that the society just constantly has to fight with. I think all of us, because we have big hearts, we want to fix all these problems with redistribution. But redistribution is not the same thing as a long-term development strategy. And I've really tried to argue here that only a serious innovation turn in Brazil, it will allow Brazil to unleash its development potential, which is huge because Brazil is in a very favorable position in many ways, with a huge territory, a huge and talented people, and stable borders, and a state that functions, even with all the problems, right? It's a functioning state. So this is a narrow pathway. It overlaps, with the immediate and pressing needs for poverty alleviation and suffering alleviation, environmental degradation. We've got to deal with those things, but development's a long-term process. So we can't lose the long-term because we're always dealing with the emergencies. So I guess my kind of concluding pitch here, or argument, or plea, is that we in the innovation scholarship community, we need to make clear how these two huge things can be made mutually supportive, not mutually exclusive. Because I think I see that a lot of time in debates over policies and over politics, and I see it even in the US, where you kind of have these two sides that are arguing with each other, with one group saying, look at how horrible and how unequal everything is. We've got to do something immediately about it, which is, I think, true. But in a way, what they do is they say, you people who are interested in innovation, you're elitist, you're interested in skill-based things, it's only for urban people, and so on and so forth. And that's not entirely untrue. But then the people who sort of look at the long term, they say, but where are you going to get the long-term wealth to eliminate structural poverty? It has to come from innovation. So I think we in the innovation community, we need to continually maintain a sense of these two huge sides of our question, and continue to do high-level evidence-based scholarship on innovation, macroeconomics, innovation and redistribution, how they interact, and of course, all the geographical dimensions of all of that. So thank you so much for allowing me to offer these remarks. And I'd be really happy to get feedback and even criticism and correction if you think I've got something really wrong. Thank you so much. Professor Stopper, muitíssimo obrigado pela brilhante apresentação. Você está atualíssimo com a situação brasileira, como você sempre esteve. Você levantou pontos centrais para pensar Brasil. As dificuldades também você levantou. E eu gostaria apenas, sem discordância com o conteúdo da sua fala, apenas levantar alguns problemas para talvez aumentar a complexidade. A primeira é que eu entendo, e parece que é a sua linha, que embora a indústria, a manufatura esteja perdendo participação relativa, quando você mede em termos de PIB, ele continua sendo o setor central para a inovação, porque ele inova para ele mesmo e para os demais setores. E o Brasil passou por um processo de desindustrialização precoce, eu diria, radical. Em meados dos anos 80, a indústria brasileira chegou a aproximadamente 25% do produto nacional. E, atualmente, as últimas estimativas eram de 11%. Eu suponho que estejamos a menos de 10%, porque a indústria está em crise, a manufatura e o setor primário estava crescendo pelas exportações, e, portanto, a situação se torna ainda mais dramática. O segundo ponto ligado a isso, que a inovação
ela também tem implicações sobre a distribuição de renda. E, no caso do Brasil, ainda é mais grave, porque à medida que você concentra a inovação, e no seu paper você fala isso também, no outro paper, você aumenta também a desigualdade. E o dramático brasileiro é o padrão de urbanização que o Brasil vem fazendo no pós-guerra, onde o São Paulo hoje é a maior concentração urbana do país, a maior concentração de riqueza, mas também a maior concentração de pobreza. O que você faz com 3 ou 4 milhões de pobres localizados na periferia das metrópoles? Esse é um drama. Além dessa desigualdade social, a questão educacional ela é grave no Brasil e parece que as elites brasileiras nunca tiveram isso como prioridade. Você combina essa desigualdade com um negócio que eu diria: o Estado brasileiro está tomado pelas algumas corporações. Eu falo isso muito à vontade, porque eu também sou um servidor público com alguns privilégios. O leque salarial oficial no Brasil entre servidor público é 40 vezes. O salário mínimo é R$1.000 e o teto salarial é 39, legal, mas várias corporações conseguem ganhar 80, 70 mil reais por mês. Ou seja, eu acho que não deve existir nenhum lugar no mundo em que o leque salarial do setor público pode chegar a 70 ou 80 vezes. E isso é extremamente difícil, porque, além do problema educacional ser central para a distribuição de renda, a questão tributária também é central. E o Brasil recusa a fazer distribuição, a fazer reforma tributária que reduz a taxação sobre os pobres e aumenta sobre os ricos. A maior taxação tributária no Brasil é sobre o consumo generalizado. Quando você pega uma conta de luz ou gás, você tem um adicional de 50%. E a população pobre, toda ela gasta o seu dinheiro com isso. Então, esse é mais um problema de dificuldade para o Brasil. Além da má distribuição de renda, do baixo nível educacional, principalmente da educação básica, tá certo? Que é relativamente abandonada, você tem um Estado que não quer, tá certo, assumir esses problemas, tá certo? Inclusive porque passaria por uma reforma tributária, porque não é que o país arrecade pouco. A carga tributária no Brasil hoje é em torno de 35%, muito maior do que a média americana, menor do que os países escandinavos, mas não é tão pouco. Mas a forma como esse recurso é gasto realmente é um grande entrave. E eu gostaria aqui de aproveitar para fazer até uma autocrítica, que eu também participei de um grupo, naquela época identificado como esquerda, que achava que educação não era prioritária. Quando o Langoni, que fez o doutorado dele em Chicago, voltou para o Brasil com a tese defendendo que distribuição de renda e educação era a questão central para o Brasil, ele foi acusado de ser um liberal, tá certo? Um chicaguiano, e que, portanto, isso não deveria ser prioridade. Ainda naquela época havia uma ideia na esquerda da revolução socialista convencional, a coletivização, etc. De maneira que a própria esquerda brasileira contribuiu, tá certo? Eu falo isso, inclusive, em termos de autocrítica, para impedir medidas que pudessem melhorar a educação brasileira, melhorar a educação, a distribuição de renda. O segundo caso, que não é suficiente para explicar a situação do Brasil, mas uma comparação eu acho que é necessária ser feita com os tigres asiáticos, que é a geopolítica. Olha, quem acompanha a questão da Ásia, mesmo do Japão no pós-guerra, o capitalismo americano foi salvo pelo capitalismo ocidental, pelos Estados Unidos e pela Europa no pós-guerra, pela ameaça, digamos, de uma União Soviética e de uma Revolução Chinesa, e logo em seguida a guerra
da Coreia, e que, portanto, os mercados foram abertos, fazendo engenharia reversa, sem nenhuma punição, e, inclusive, com apoio tecnológico explícito. Os Estados Unidos montaram, por exemplo, o KIST, que é o Korean Institute of Science and Technology, que é eu visitei agora recentemente, novamente, é um jumbo de laboratório que ajudou muito a indústria coreana e que agora está montando uma unidade no Camboja e outra nos Estados e outra no Vietnã, com apoio americano, que é para fortalecer, digamos, o colar de aliados americanos na disputa com a China. Então, isso não é suficiente para explicar a questão brasileira, mas também não pode ser desconhecido. Tá certo? A situação chinesa é outra. Tá? A terceira questão que eu gostaria de enfatizar é que o Brasil se industrializou no pós-Segunda Guerra Mundial muito baseado em empresas internacionais. Não é afugentar a empresa, sem nenhum condicionante para internalizar a pesquisa. Os levantamentos recentes mostram o volume de incentivos que o governo federal, os governos estaduais estão dando para as multinacionais no Brasil, principalmente para o setor automotivo e para o setor elétrico-eletrônico, e que não está fazendo internalização de pesquisa no Brasil. Os incentivos eram para internalizar a pesquisa. Manaus é um caso atípico. Eu, inclusive, tenho um paper que chama o distrito periférico, porque Manaus recebe um mundo de dinheiro que foi construído para ser uma zona de processamento de exportação e transformou numa zona de processamento de importação, que nós chamamos de satellite platform, uma plataforma subsidiada para importar. Tá? Então, esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto é o seguinte, é a desconexão das políticas públicas. O Brasil investiu razoavelmente dinheiro para implementar a educação superior à pós-graduação. Nos últimos 20 anos, o número de PhDs, de doutores titulados no Brasil, saltou de 5 mil para 25 mil. Tem que fazer esses doutores serem absorvidos, e os mestres também, pelo setor produtivo. E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro deu um grande volume de incentivo para a indústria estrangeira, mas a indústria foi decaindo, e, inclusive, apoiado em vários momentos em que o Brasil chegou ao momento em que um dólar custava 1,6 reais, e que, portanto, era importar tudo, era muito mais fácil de que exportar, baseado no superávit, no boom das commodities. Ou seja, você tem toda a razão. As commodities brasileiras, que traz recursos, mas, ao mesmo tempo, é um impedimento para que você faça distribuição de renda e que retome a industrialização. O que está acontecendo no oeste do Brasil, um pouco no padrão do oeste americano, é uma agricultura altamente moderna, mas totalmente tecnificada. Totalmente tecnificada, e, portanto, ela não incorpora. Ela está levando a mais concentração de renda. E, em quarto lugar, o que você tem toda a razão. O Brasil é muito desigual territorialmente e talvez ainda mais desigual socialmente. Porque no passado a gente falava muito na desigualdade regional do Brasil, mas hoje a desigualdade social, você tem mais pobre hoje na periferia das metrópoles que no sertão nordestino. Então, esse é um desafio estrutural, como enfrentá-lo? Você precisaria de ter inovação, mas é um problema enorme. E você tem toda a razão com as suas conclusões, quais os grandes desafios para o Brasil. O Brasil tem um certo avanço científico. Nós saímos da 17ª para a 14ª posição no número de papers científicos publicados em inglês entre o ano 2000 e 2018. Então, houve um certo avanço científico, mas você não consegue fazer a ponte desse avanço científico para a sua aplicação produtiva, que precisa de empresa.
Sem empresa, você não faz inovação. Quem faz inovação pode até ter algumas atividades públicas que no passado no Brasil fizeram, como foi o caso da Embraer, que foi sustentado por coisa pública, como é o caso da Petrobras, que apesar da crítica política, ela hoje tem uma liderança tecnológica em exploração de águas profundas, como foi o caso dos Cerrados, que também foi bancado pelo governo brasileiro, e como um caso particular, que é o sistema bancário brasileiro, um dos mais modernos do mundo, talvez pela inflação. A inflação pressionou os bancos brasileiros a fazer o chamado overnight, o capital que se valorizava durante a noite, sabe? Então, esses desafios estão postos. O seu paper é claríssimo, objetivo e extremamente correto, tá certo? Eu vou, inclusive, a sua apresentação e o paper que você mandou, já estou divulgando, que eu estou aposentado, mas eu voltei a dar aula na pós-graduação, porque é um vício, eu não sei fazer outra coisa. E, então, eu acho que a sua contribuição é central para nós continuarmos o debate no Brasil. E esse evento é colocar a geografia como um tema central no debate. Sem geografia e sem geopolítica, não dá para entender o mundo. Eu tinha muito essa discussão com os meus colegas economistas, que estavam fazendo um modelo macroeconômico, desconhecendo a geografia e a geopolítica. Então, é isso que eu tinha a comentar, já me alarguei muito. Muitíssimo obrigado. E se você quiser fazer algum comentário, você fica à vontade. E se você estiver disposto, nós podemos depois abrir para alguma participação do público. Obrigado. Thank you very much, Campolina. I won't go over all the many points you made because I think I agree with basically everything, that we're very much on the same page about the broad outlines of these problems and the intricate relationships between innovation and the various kinds of social and spatial inequalities. But and this kind of very, very, almost, it's like being right on the edge of a wire. We have to innovate, but we have to deal with these inequalities, and there's a tension between doing them. Frankly, there's a tension, and one thing I think I do want to pick up on one point you made, though, which is that even within, like you said about Sao Paulo, even within the world's most dynamic, innovative places, you have this internal inequality. Not only is it the case in Brazil, as in other countries, that Sao Paulo is big, powerful, rich, much richer than the rest of the country, but Sao Paulo is, so that's an interplace inequality. But inside Sao Paulo, there's huge inequalities between people and between neighborhoods. This is true of London and Paris and San Francisco and all the great innovation centers of the world. So we're dealing with like a multi-level, multi-scale problem that we who work in geography, we understand this. And here's the problem too, is that this becomes part of the politics of innovation today, where we're in a world where now the less innovative regions are essentially saying, we're not going to give more resources. In the Brazilian case, it would be like the Nordeste. The Nordeste is saying, oh, a national innovation strategy, that'll just benefit Sao Paulo, right? And we're not going to do that, which is exactly what is tearing Britain apart. It's tearing the US apart. And so it's a terrible paradox, because in the end, the national innovation strategy does actually affect positively other regions. But in the short run, it doesn't look that way anymore. So it's a terrible political problem that we're facing in every country, right? This old tension between, you might say, efficiency and equity and moving forward, but redistributing it. So yes, there's not only like a theoretical a project here, but we have to really, I think we're at a moment where, in order to convince people in our countries to move forward with innovation,
we have to find a language which is both like academic, but also it's political, to make people feel like everybody will somehow benefit from an economic development strategy. And a lot of people are no longer convinced of that. And I think you elucidated those tensions even better than I did. And we're going to have to face it, because the countries that are moving forward with innovation, they've managed to combine innovation with the distribution of the benefits to maintain a political consensus around it. In Germany, people are in favor of innovation. In Korea, people are in favor of innovation. In China, people are in favor of innovation. In America, half the population says, I'd rather let San Francisco go down the drain because I resent them. And that's a problem, because we know from the long history of development that countries can be undermined by the political backlash to the aggregate development strategy if the benefits aren't widely spread enough. I wish I had a solution, but we really have to, as we work on innovation, we have to be very attentive every minute to this problem that faces the whole world right now. Okay, thank you very much indeed. Are you available for some question from the public? Yes, if that's what people want to do, sure. O Fernando, deixa eu ver aqui se eu consigo. Fernando, você está nos ouvindo? Sim, professor. Você conseguiu acompanhar? Existe aí no chat algumas perguntas ou não existem? Temos sim, temos a pergunta da Maite Bertolo aqui. Na tela. Eu não tô conseguindo ver de quem. De quem? Eu vejo. Eu vejo o chat. Você vê? Eu vejo, sim. Mas qual a pergunta que você está falando, Fernando? A pergunta dela, aqui, ela colocou o seguinte... Ela quem? A Maite Bertolo. Está na tela daqui da apresentação. Você está vendo, Stock? Yeah. Sim, eu vejo. Então tá bom. Por gentileza, então, por favor. So the question is about if there is some kind of like, it's about an imperialist dynamic and a dependency relationship between Brazil and the United States, and the difficulty of developing technologies in place like Brazil, with the example of the closing of a semiconductor factory and the sale of Embraer. I'm going to be like pretty straightforward in my response. I don't think that's a very useful framework in thinking about Brazil's problems. Of course, there's power relations in world development. Countries don't give technology away, and there's nothing new about that. The history of economic development is of when countries develop, they do it and they try to use it for their own benefits. Britain and France and Germany have competed for centuries like that. The US has competed with Europe. China's competing with the world now. This is how things work. Of course, yes, the dominant powers are not there to give gifts to the rest of the world. They are there to pursue their own interests. But you can't use that as an alibi, right? Meaning using it as an alibi for Brazil's own history and Brazil's own problems. It's a contributor, and I don't mean to in any way be an apologist for the United States, but and Campolita mentioned that yes, Korea benefited from the Cold War, so that was an element, and Taiwan did too. But
that's not actually, those are contributing factors, but they're not the main reasons for Brazil's current predicament. Brazil also acts in its own interests with respect to the world and respect to the neighbors. And so, it's kind of like, blaming your own problems on what other countries do in a self-interested world system is not going to get you very far. There are deep historical problems that Campolina spoke about. The intersection of the way that elite interests are constructed in Brazil, the heritage of the past, and one way or the other, and even if it were imperialism, it wouldn't make any difference to your innovation policies because you have to do something about it. And there isn't going to be any other way to do anything about it but to become an innovative developmentalist society and state. One way or the other, there is no way around that as a solution, because no one's going to change U.S. imperialism, right, from the outside. It's just a fact of history. And I know this, even I'm a citizen of both France and America, and they fight all the time, and they do industrial spying on each other because that's how powers react. That's what countries do. So Brazil has to just go for it. And that means solving the internal problems. Okay, thank you very much. Next question I can read for you. Under SIGCI campus, Professor Stopper, do you think instead of trying to develop high technology industry, a possibility would be to faster on reindustrialization in traditional sectors that are consumer oriented? So I think, in a way, what you are suggesting there is version 2 of import substitution industrialization, meaning you focus on serving the domestic market with domestically oriented firms. And so we know from experience that there are two weak points in that. One is that they tend to not be innovation creating, but innovation applying industries. So you won't get any innovation rents off of them. Secondly, of course, you won't export with them because unless you become the world's best in them, right? Not just oriented towards serving your domestic markets, but doing what the Asian economies did, which is they started with traditional sectors, but they did it with an export orientation rather than an internal market orientation. And that put them into the technology improvement business rather than just the technology application business. So is Brazil ready to do that? The problem there is that that's harder in 2021 to do than it was when the Asian economies did it, which is the Asian economies walked through a window of openness in the world economy when nobody else was doing it. Now everybody does it. It's an extremely crowded field where the terms of trade are much more difficult and the competition is much higher. So I actually think it's probably, there are some things that could be done, but the old trap of domestically oriented industries being captured by lazy oligarchic elites with internally oriented companies who make second-rate products at higher prices than world market prices, that just, to be honest, it's the Brazilian consumer that loses out of that. And we know because that happened before. It's happened all over Latin America. So I think my answer on that one is probably kind of no. I don't think it's a substitute for a real innovation strategy. Thank you, Mark Stopper. Next question, Ana Cristina
sendo cíclico, em que nada está garantido, você projetaria redução da competência inovativa nos Estados Unidos em consequência do aumento das desigualdades sociais? That's a really interesting question, and I think, of course, nobody knows who will be the winner of the fourth industrial revolution, right? That's the mystery of history in the next few decades, and we already see, a huge competition between China and the U.S. for that, and we also don't know the basics about whether the same kind of the same basic economic geography will hold for the next wave of technologies as for the ones of the recent decades, meaning will it be spatially concentrated or more naturally spatially distributed? Will the US innovation system be up to it or not? But my guess actually is that the US will probably continue to be innovative. But the danger in the US is actually that if it does it without an active way of reducing the spatial and interpersonal inequalities, that it could be, it could, we might say, fall or succumb to a serious right-wing revolution in America that would indeed cause the innovation machine to shut off. I think the biggest danger in America is political more than it is economic. That the inequalities are at the point where the society is politically at a breaking point. Ok, tem uma mensagem aqui dizendo que o Mike Dunford mandou os parabéns para você, tá? Só mandou lembranças. Aí ele vai estar aqui depois de manhã. Muito Temos bem. agora uma pergunta da Mariana Françoso. How do you see the possibility of applying a smart policy strategy based on relatedness and the proximity between sectors in middle income and spatially unequal countries such as Brazil? So I think that's a reference to a lot of this European innovation framework, where the notion is that we can determine what's spatially, what's technologically related, and then we can do what's called smart specialization. And the idea there is that we could have sort of like a distributed, spatially distributed innovation economy. It's very popular among a lot of my colleagues, and I've actually participated in some of those debates in the European Commission, but I'm pretty skeptical about it, to be honest. It's a long story, but I think the big problem is that measuring what is related now, both spatially and technologically, doesn't actually tell you what's going to be related in the future. It's kind of like a dream of industrial planners, is that we know a lot about the technological structure of the economy. But actually the problem is that innovation tends to change all that. So, a good example would be you take a region in America like Rochester, New York, which was the home of the photo optics industry, meaning copying machines and films. There's, these big world-class companies like Eastman Kodak and, nearby Xerox. And it's wiped out. Doesn't matter how, because the relatedness, that sector became a part of the IT sector and it moved to Silicon Valley. And so that's the problem about technological change, is you can't plan it. And I'll be honest, I'm sort of one of the skeptics about that stuff. So I'm not sure I would apply it to Brazil. Okay. Now, another question from Mariana Françoso. Do you think they would deepen regional inequality or contribute to long-term development?
You mean those policies of relatedness and smart specialization? I think the European smart specialization strategy. I'm pretty skeptical, and I don't think they'll do a lot of harm. But the problem in Europe, like I said in my talk, is that Europe is a second mover economy at this point. It's actually slipping down the ranks of it's slipping down in terms of the quality or the frontierness of its innovations. And what Europe does really well is it takes technologies developed in the US and then it adapts them and perfects them and makes them prettier and gives them more productivity and turns them into consumer items and so on. That's all well and good. It's pretty good. It's a problem in terms of long-term development because of what you saw in those slides about the market capitalization, which is that except for Germany, which I think is a pretty successful case, because Germany occupies the high end of the industries that it's specialized in. So Germany has a really good, particular German innovation pathway. Denmark does well, but Denmark is 5 million people, everybody. It's a wonderful country, but it's tiny. And I love Denmark, but it's not good to read the Danish strategy up to a bigger world. The problem with Europe as a whole is that Europe is not getting the full benefits of the third and possibly the fourth industrial revolution. Being an imitator, even a high-level imitator, is not the same thing as being a creator of the new technologies, because that's where the power, the capital, the incomes, and the jobs really come from. So, we need to rethink the European innovation strategies. They are not up to the job of reinvigorating Europe, in my opinion. Okay, thank you. One question from Janaína, Pamplona. You mentioned democracy and a functional state. How do you mitigate institutionalized actions against democracy in times when it seems that other sectors or other actors than firms matter in participatory innovation? Wow, that's hard. I think there's two. It seems like you're asking two questions there. I mean, one is actions against democracy, and we can take Brazil and the United States, where I think we're having institutionalized challenges to democracy under the political movements that are going on there. So yes, we are. In both of these cases, we are in danger of having the functionality of our states undermined by challenges to democracy. I think that's clear, and we can see signs of it in a few other countries emerging as well. So that's a big, that's obviously a big issue, because countries that go down that road are going to cease, in my opinion, to have the means to be innovative and to develop, because in the West, Chinese forms of authority, they don't work here. They're not adapted to the kinds of societies we are. Your second question, I'm not sure I understand. It's about other, participatory innovation, which is a really complex subject. The only thing I think I would say is, of course, innovation involves lots of different kinds of actors: firms, governments, researchers, capital markets, social actors. It's an extremely complicated, we might say, organizational or sociological system that makes innovation work. So having all those elements there is really important. And actually, it's where, at least up till now, the US ecosystem is really good, because the US has these actors, they really work together.
it's not just big money from the government. It's these extremely, vibrant capital markets. It's all these people coming out of school. It's the way that the legal system is flexible. And European systems, for example, tend to be rigid and top down. And, you have some bureaucrats who are going to tell everyone what to innovate in. And they usually get it wrong or partially wrong. The capital markets sit around and wait for the government to give money. So that's, a participatory innovation system is a really hard thing to create. I think that's kind of what we know. Ok? No more question? Não tem mais questões? Bom, professor Stock, se não tem mais questões, eu gostaria apenas de finalizar dizendo que o seguinte: eu suponho de que o que nós estamos assistindo no mundo é uma nova etapa daquilo que foi a divisão centro-periferia depois da primeira Revolução Industrial. De novo, nós temos hoje um centro alargado, a Europa, os Estados Unidos e a nova Ásia, e a ampla periferia. Não só o Brasil, a América Latina como um todo está mais ou menos numa situação semelhante. A África, que já estava numa situação também difícil. O Middle East, também uma situação mais complexa. E talvez eu não sei o que vai acontecer com a Ásia Central, que está muito ligada à China. Mas a minha suposição é de que a divisão mundial vai voltar a se ampliar, porque o carro-chefe hoje das mudanças econômicas é a inovação. Nós estamos diante da maior corrida científica e tecnológica da história da humanidade. O volume de recursos que está sendo gasto pelos países líderes em pesquisa e desenvolvimento e em alta educação é crescente. E a periferia está regredindo, como é o caso do Brasil, em que o volume de gasto em ciência e tecnologia, nós estamos vivendo uma fase negra no Brasil. A situação é terrível. Estão desmoronando o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e, portanto, é uma situação dramática e nós não sabemos ainda qual será a nossa saída. Mas eu suponho que o mundo inteiro estará passando por uma ampliação dessa desigualdade. E o desafio de educação e de inovação e distribuição de renda continuam sendo centrais. De maneira que eu acho que o seu artigo sua apresentação foi central, não tem nenhuma dúvida que ela terá impacto em todas as pessoas que estão discutindo inovação, ciência, tecnologia, desenvolvimento, desigualdade no Brasil. Eu estou seguro que em todos os centros de pós-graduação, os seus papers e a sua apresentação serão amplamente debatidos. De maneira que, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu peço desculpa aqui pelas dificuldades aqui digitais do início da apresentação, que atrapalhou um pouco, e prazer em revê-lo. Espero que você decida voltar ao Brasil e continuar os seus estudos sobre o Brasil, que você, durante uma certa época, trabalhou sobre o Brasil, e estamos desejosos de ideias novas e claras para pensar o Brasil. De maneira que, então, a partir daí, nós encerramos. Muito obrigado a todos e continuaremos amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Campolina, e todos. É uma grande honra para mim de participar. Tá bom.